está aqui do meu lado o padre Paulo Ricardo de Azevedo, que todo mundo conhece. E nós estávamos conversando aqui sobre o negócio da mente revolucionária e surgiu a pergunta. Eu tenho estudado esse ano da mente revolucionária como um fenômeno histórico-cultural. E olha que isso aí já me dá trabalho. Mas é claro que a coisa também tem dimensões espirituais que afetam, vamos dizer, todo o destino das almas humanas. É todo, vamos dizer, o projeto divino para a salvação das almas e é afetado por essa coisa. Tem uma dimensão que vai muito além daquilo que eu tenho investigado. Então, é isso que nós vamos perguntar aqui para o Padre Paulo. Padre Paulo, como é que fica esse negócio do ponto de vista da salvação das almas? Boa noite, Olavo. Boa noite a vocês. É uma alegria estar aqui com vocês nesse programa. Eu toda semana estou assistindo o programa do lado de lá, né? Agora estão aqui juntos para ter essa conversa. Bom, veja, Olavo, a questão que sempre me intrigou muito é exatamente essa coisa que tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos, seguindo essas suas análises de conjuntura e depois também a própria análise da mente revolucionária enquanto tal, nas suas aulas, etc. Como isso vai exatamente de encontro à nossa visão, a visão tradicional da igreja, né? Assim, a coisa entra numa sintonia profunda com relação à questão de idolatria e de pecado. Ou seja, o que é que a mente revolucionária, né? O cara se coloca no lugar de Deus. É exatamente a questão de o sujeito achar, eu vou ser capaz de produzir um mundo novo. É uma espécie de inveja de Deus, né? É uma coisa de eu me colocar no lugar de Deus. Se a gente for olhar historicamente, né, isso daí, quando que se tornou perceptível até mesmo dentro da igreja, né? Se a gente for na Idade Média, Guilherme de Ockham, com a história do nominalismo, ele nega essa coisa de que Deus tenha um projeto e uma visão para o mundo e as coisas não têm substância. As coisas não têm essência, não têm um sonho de Deus. Quando você... Guilherme de Ockham foi o trisavô, o tataravô dos existencialistas, né, do século XX. Então, quando você primeiro começa negando e dizendo assim, Deus não projetou nada. Depois chega e diz, já que Deus não projetou, projetemos nós, façamos nós, né? E aí pronto, fiat lux, né? Faça-se a luz, eu sou o criador de todas as coisas, e é exatamente aqui que está a profunda rebeldia da mente revolucionária. A mente revolucionária ela é uma consequência, né, direta do pecado original. Primeiro o sujeito afasta Deus do cenário, depois ele quer preencher o vazio que ele mesmo imaginou. Uhum, exato. Por quê? Porque Deus não tem projeto para as coisas, mas eu posso ter. Né? Você pega, por exemplo, todo o movimento gaysista, que é uma das tantas formas de manifestação da mente revolucionária. Né? Então, a primeira coisa você diz, Deus não tem um projeto para o sexo. Né? Não existe certo e errado no sexo. Você relativiza. Você implanta aquela ditadura do relativismo que o Papa Bento XVI denunciou. Né? E uma vez que você implanta esse relativismo, aí você acha que vai reinar o mundo da tolerância? Não, é o contrário. É o mundo da intolerância. Da intolerância, exatamente. Por quê? Porque aí, já que não tem um Deus que manda nessa coisa, então vamos mandar nós. Né? Então agora, né, eu decreto que o aparelho reprodutor, né, a reprodução, o sexo, tem tudo a ver com o sistema digestivo. Pronto. E agora vamos misturar as duas coisas e vamos fazer o ser humano do nada. Né? Vamos fazer isso daí. E esta é a mente e também tem do outra mundo coisa moderno. que eles querem ensinar, por exemplo, o homossexualismo nas escolas, para as criancinhas. Eles também têm obrigação, eles estão discriminando os sadomasoquistas.
Eles tinham que ensinar o sadomasoquismo também, né? E estão desprezando os perversos polibolas. Eles tinham que ensinar tudo isso para as criancinhas. Necrofilia. Necrofilia, né? Coprofilia, Uhum. bestialidade, tudo tinha que ensinar tudo, porque eles são as minorias discriminadas, Uhum. tá certo? Né? Mas eu já... A piada vira realidade, porque É. o Jaguar, né, que por outro lado é uma besta quadrada, ele já, 20 anos atrás, ele já dizia, né? Eu, como presidente da Sociedade Internacional dos Coprófilos, exijo meus direitos, eu estou sendo discriminado. Agora, a piada virou realidade. Uhum. Sim, exatamente. E a única minoria que não tem direito são os cristãos, né? Ah, bom, nós não existimos, nós temos que ir por isso mesmo. É. Então, aqui que está a grande dificuldade. Eu postei no meu site, recentemente, uma palestra, aliás, são duas palestras, analisando um pouco essa realidade, olhando para um documento específico do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, né? O Concílio Vaticano II ele fez documentos a respeito do dogma da igreja, etc. e tal, coisas assim muito boas. Teve, por exemplo, dois documentos extraordinários, a Dei Verbum sobre a revelação, a Lumen Gentium sobre a igreja, são muito bons. Agora, o concílio quis colocar um documento a respeito da igreja no mundo atual, né? Que não é um documento dogmático. O próprio nome está dizendo Constituição Pastoral, né? Agora, o que as pessoas não entendem é que a igreja não tem infalibilidade pastoral, né? Ou seja, a igreja, quando ela ensina infalivelmente, solenemente, né? O Papa faz uma declaração ex cátedra, ou então o Concílio de Trento faz uma declaração solene e infalível, tudo bem. Nós temos que aceitar aquilo como uma expressão da revelação divina que a igreja está dizendo, olha, essa é a fé de sempre. A infalibilidade do Papa é condicionada à fidelidade dele à doutrina. Exato. Se ele chegar lá e proclamar tudo o contrário, não é. Não, aí ele não é mais Papa. Não é infalível, como ele não é Papa mais. Não é Papa, exato. Como um concílio inteiro. Declarar uma maluquice não é concílio válido, né? Agora, o que aconteceu? Com a Gaudium et Spes, só o início da própria Constituição, você já vê a dificuldade. Ele diz assim, começa, a alegria e a esperança do homem atual são as alegrias e esperanças do discípulo de Cristo. Dá para concordar com uma frase dessa? Não dá para concordar. Não, isso é materialmente falso. Exato. Ou seja, o mundo atual... As minhas esperanças do movimento gay, por exemplo, né? Ou dos abortistas, não são as nossas alegrias e esperanças. Não é o mundo que eles querem, não é o mundo que nós queremos. Exatamente. Exato. Então, começou esse pacificismo dentro da igreja. Aí você vai dizer assim, mas Padre Paulo, quem é você para criticar um documento de um concílio? Eu disse, olha, eu não sou ninguém, mas eu não estou sozinho nessa história. Existiu, por acaso, um outro padre que foi perito no concílio, chamado Padre Joseph Ratzinger. Não sei se vocês conhecem esse Padre Joseph Ratzinger. Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Que era perito durante o Concílio Vaticano II. E tão logo os padres conciliares assinaram esse documento, né? Naquele mesmo ano, 65, e no início do ano seguinte, 66, ele fez conferências em Münster, na Alemanha, onde ele era professor universitário, dizendo, gente, esse negócio aqui não vai dar certo, não. Está errado. Essa mentalidade está errada. Está errado dizer que a igreja e o mundo atual querem as mesmas coisas. Quer dizer, a maioria estava errada e esse cidadão estava certo. E Deus mostrou isso quando pegou o camarada lá do anonimato e botou na cátedra de Pedro. Exato. Agora, vejam só. Isso que o concílio diz, não é uma declaração infalível, né? É simplesmente uma atitude pastoral de, até, digamos assim, que pela maioria, certamente a maioria, quando assinou isso daí, assinou bem intencionada, né? Dizendo, até agora nós condenamos e não deu certo. Vamos ver se a gente alisando, né? E sendo simpático com eles,
quem sabe vai dar certo agora. Vamos supor que houvesse essa boa intenção da parte da maioria, né? Agora, acontece que com o tempo, passados 40 anos desse documento... Não, mas esse é o tipo da aposta desesperada, né? E nem no Brasil, nós sempre votamos em gente de cultura e deu errado. Então agora vamos votar no analfabeto para dar certo. Mas você pode estar desesperado quanto queira. Você não pode apostar em qualquer coisa. Uhum. Né? Agora, nós combatemos o comunismo, não deu certo. Então agora vamos ficar de braços abertos para o comunismo para ver se dá certo. Claro que não vai dar certo. Né? Uhum. Exato. Então, essa mentalidade se arraigou dentro da igreja, e isso é uma grande dificuldade, porque fez com que a igreja, de alguma forma, ficasse aidética espiritualmente. Né? O que é que eu chamo de AIDS espiritual? O que é AIDS espiritual? AIDS física é o corpo que não é capaz de distinguir o alimento amigo do vírus que é inimigo. Né? Então, ele pega um vírus aí e diz, meu amigo, e fica abraçando aquele vírus como se fosse amigo, e aquilo vai destruindo o corpo. Enquanto ele deveria soar o alarme e dizer, olha, isso vai destruir você. Então a igreja agora, ela está nessa ilusão de dizer, olha, se a gente amar esses malucos, se a gente amar, né, os revolucionários, se a gente amar os comunistas, eles vão nos amar também, né? Eles vão nos amar também. E nada, você ama o cara, aí que ele vai acabar com você. Exato. E ainda vai ficar rindo de você. Exato. E o que eu insisto ensinando para as pessoas é exatamente isso. Dizendo, gente, vamos lembrar de uma coisa. Quando o amor se fez carne, nós o matamos. O amor em pessoa, Deus, que é amor, veio, se fez carne, e o que é que nós fizemos? Abraçamos, dissemos, muito bem, bem-vindo, né? Que felicidade. Não, nós o crucificamos. Por quê? Porque quando os injustos veem o justo, ficam horrorizados com aquilo e querem acabar com ele. Exatamente. Querem acabar com ele, né? É o famoso verso de Terêncio, veritas odium paris. Isso. A verdade gera o ódio. Uhum. É isso. Exatamente. O Papa Bento XVI, quando ele era cardeal Ratzinger, ele experimentou muito essa questão do ódio, né? Contra a verdade. E uma vez ele fez uma conferência para uns padres do movimento Comunhão e Libertação. Ninguém se iluda, Comunhão e Libertação não tem nada a ver com teologia e libertação, não, né? A palavra é libertação, mas sim, é diferente. É diferente, né? Monsenhor Giussani rolaria no túmulo se achasse que alguém... né? Então, ele fez um retiro para os padres da Comunhão e Libertação, e nesse retiro ele explicou o ódio do apóstata. O que é o ódio do apóstata? O apóstata é um cara que arranjou um jeitinho de viver o cristianismo light, um cristianismo dietético, né? Então, tá muito radical esse negócio de viver o martírio, né? Entregar minha vida por Cristo, né? Ser capaz de morrer, derramar o sangue por Jesus. Não, vamos fazer o seguinte, vamos arranjar um jeito mais adequado aos tempos modernos, né? Vamos adaptar. E aí ele arranjou um jeito de viver o evangelho solúvel, assim, diluído, né? O que acontece? Ao fazer isso, o que ele está fazendo? Ele está pisando na consciência dele. E aí diz o cardeal Ratzinger, e ele irá. Ele que violentou a sua consciência, irá também usar de violência contra qualquer um que recorde a ele aquilo que ele fez. Ou seja, quando alguém vem, eu acabei de trair o cristianismo, estou vivendo o cristianismo, né, light, um cristianismo politicamente correto, aceitável pelo mundo moderno. Quando alguém me lembra, quando Olavo de Carvalho me lembra isso, quando o padre Paulo Ricardo me lembra isso, quando o cardeal Ratzinger lembra isso, né? O que eu estou fazendo? Eu irei odiá-los, porque eles estão lembrando a mim mesmo a violência que eu fiz contra a minha consciência, né? Lembrando a mim mesmo a violência que eu realizei em mim. Então não pode acordar minha consciência. Então aqui que está essa grande realidade. Então a mentalidade revolucionária, espiritualmente falando,
não é? É não somente uma idolatria de quem quer se colocar no lugar de Deus, mas é um ódio contra Deus. Um verdadeiro ódio contra Deus. Porque Deus não tem essa história de eu também, ou seja, Deus é Deus, mas eu também quero ser. Não tem esse negócio. Ou ele é e eu não sou Deus, ou então eu sou Deus e ele não é. Mas o sujeito era Deus, ele tinha que ter nos avisado antes, pô. De repente teve essa ideia ontem, o que é? Então, se eu estou querendo ser Deus... Karl Marx, Leonardo Boff, essa coisa, de repente eles aparecem. Pô, mas agora que você descobriu que é Deus, pô, né? Uhum. Deus sempre soube que ele era, agora você descobriu ontem. E quer que a gente engula essa? Mas é a demência, né? Demência é uma demência. É a demência. É a verdadeira demência. Eu acho, e é o ponto que eu estou estudando agora, que esse negócio de mentalidade revolucionária é um quadro clínico mesmo. Não é só uma doença do espírito, é uma doença mental em sentido estrito. Né? E tem o famoso livro do psiquiatra francês Paul Serrier, ele descreve o que ele chama de delírio de interpretação. E eu estou lá comparando uma coisa com outra e falo, meu Deus, mas a mentalidade revolucionária é exatamente a estrutura do delírio de interpretação. Eu não pude escrever nada ainda sobre isso, mas ainda vou escrever. Eu só mencionei de passagem. Mas, olha, esse pessoal é louco no sentido clínico. Mas parece, olha, esse pessoal, Marco Aurélio Garcia, Tarso Genro, Fidel Castro, Hugo Chávez, os camaradas são loucos no sentido estrito. Eles querem nos impor a situação do Dr. Mabuse, o cara é maluco do hospício, faz a cabeça dos médicos e domina o hospício. A gente tem que parar com essa brincadeira. Uhum. Exatamente. E essa questão tem consequências espirituais muito sérias, né? Porque nós temos essa coisa, eles oprimem a gente e eles se sentem perseguidos. Esse negócio de gay, você não pode falar, quer dizer, eles querem impor um negócio, quem quer que fale uma palavra contra o homossexualismo vai para a cadeia. Quando eles começaram com essa coisa, eu disse, eles vão se prevalecer disso para oprimir os religiosos. Eles vão entrar dentro de igreja, tá certo? Travestido, fazendo carnaval, e quem reclamar, eles vão por dentro da cadeia. Daí todo mundo, não, você está exagerando. Imagina vocês vão fazer uma coisa. No dia seguinte fizeram. Uhum. Aqui, agora é moda, eles invadem a igreja, fazendo aquele carnaval, aquele Sodoma e Gomorra, e se você reclamar, eles têm processo. Exato. Quer dizer, no Brasil tem a lei do ultraje a culto. Essa lei já existe. Mas o sujeito vem e impõe uma segunda lei em cima daquela, que neutraliza aquela. Quer dizer, o cara te acusa de discriminar, você não pode dizer, não, mas ele praticou ultraje a culto. Isso simplesmente não é levado em consideração. Uhum. Quer dizer, eles criam essa situação opressiva e se fazem de coitadinho. Exato. Né? Quer dizer, como se nós tivéssemos... Olha, eu nunca abri minha boca para falar mal em público da conduta sexual de quem quer que fosse. Eu acho isso horrível. Uhum. Esse negócio de sexo tem que ser discutido em privado, com discrição, e sempre baseado na caridade. Né? Eu fico horrorizado com esses bispo, pastor protestante, que fica um cuspindo na cara do outro. Você é um adúltero, você também. Tá... Isso não se faz, gente. Isso aí não é da tradição católica fazer isso. Uhum. Né? Então, nunca falei mal de ninguém. Mas se a gente abre a boca para falar, olha, está doendo, vocês estão nos oprimindo, vocês estão nos humilhando. Eles dizem, não, você é que está querendo botar nós tudo na cadeia. Você quer voltar ao tempo da Inquisição. Eu digo, mas escuta, mas a Inquisição não julgava ninguém por ser homossexual. Uhum. Homossexualidade, afinal de contas, não é uma heresia. É apenas um pecado pessoal. A Inquisição julgava heréticos. Daí os caras falam, eles queriam botar na cadeia, botar na fogueira todo mundo que pensasse diferente. Fala, os caras não sabem nem o que é o herético. Você nunca era julgado por ser ateu ou por ser judeu. Uhum. Era julgado só se criava uma falsa religião católica. Aí sim. Mas os caras não sabem nem que heresia é isso. Eles pensam que heresia é qualquer sujeito que pensa diferente. Uhum. Então, assim, eles são arrogantes e burras e querem nos impor a sua própria ignorância. Exato. Veja, e a própria atitude, por exemplo, tem pensador mais tradicional dentro da igreja do que Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dizia claramente, não é desejável que todos os pecados sejam crime. Ou seja, nós temos pecados que são mais graves, que afetam a ordem social diretamente, né? E estes pecados mais graves são crimes.
né? Homicídio, então muito bem, não é somente pecado, é também crime. Agora, existem, a maior parte dos pecados são pecados, mas não são crime, ninguém vai para cadeia. Na Romênia comunista, o homossexualismo era crime. E ficou, essa lei, até a última vez que ele esteve lá, ainda estava em vigor essa lei. Uhum. Isso no comunismo, que são aqueles que você gosta, não é nós que somos reacionários que fazemos isso, não. Eram os comunistas que faziam isso. É. Em Cuba, é crime até hoje. Exato. Quer dizer, dois garotos lá se trancaram no banheiro, fizeram lá sua sacanagem lá dentro, pronto, quando sai lá, tá na cadeia. Uhum. Isso é monstruoso. E o que é que nós, da Igreja Católica, queremos? Queremos somente o direito De dizer, olha, vocês fizeram um treco errado, vocês isso não podem deve fazer ser. isso. Exato. A gente chama o sujeito, né, em privado, né? Uhum. Sim. E faz a coisa, vamos dizer, baseado na caridade, tudo, ó, você tem que corrigir. A gente também não espera que o sujeito, ninguém espera que o sujeito mude 180 graus de um dia para o outro. Não é, você tem paciência, vai ensinando. Tem toda uma tecnologia para ir melhorando o sujeito, né? Mas se você quer fazer isso, que nem a psicóloga Rosângela Justina, que o paciente chegava lá e pedia para ela, olha, eu sou homossexual, mas eu não quero mais, não aguento mais, quero sair disso. Ela ajudava a sair. Agora não pode mais, ela botou um anúncio no Mídia Sem Máscara dizendo que, olha, a lei não me permite mais. Agora, se você quer mudar de sexo, meu filho, sim, aí não só é permitido, mas é até obrigatório, o governo te dá todos os meios. Então, é one way, só pode ir de um lado para o outro. Não pode votar. A sistemática criminalização do cristianismo. Claro, mas essa é a ideia mesmo. Vai sendo criminalizado. Agora, vejam só. Nessas duas palestras que eu coloquei lá no meu site, né, eu tento mostrar um pouco, porque isso foi uma palestra que eu fiz para um grupo de jovens. Então eu faço uma linguagem para o jovem entender o que é que está acontecendo dentro da igreja. Porque as pessoas ficam abismadas. Por exemplo, está lá no catecismo da Igreja Católica. As pessoas que mais me perguntam, padre, está no catecismo da igreja isso daqui. Vamos supor que homossexualismo é pecado, sei lá, que masturbação é pecado, né? Pornografia é pecado. Só para pegar exemplos de pecados assim, sexuais. Aí eu vou lá me confessar e encontro um padre e o padre diz, não, meu filho, isso daí já era, já passou. Não, isso aí é a visão romana, fechada, quadrada. Isso é o Papa, que é quadrado, já era. Mas aí vem as pessoas perguntar, mas padre, por que é que ninguém toma atitude? Por que é que um bispo e um padre desse não chama atenção? Por que é que ninguém toma atitude assim para não é para pôr o padre na cadeia, não, mas para pelo menos dizer, olha, isso daqui que ele está dizendo não é o ensinamento da igreja, com clareza, para que o fiel não fique desorientado. Mas eles que se fizer isso, eles vão ser chamados de nazista, de fascista, Exato. Né, de assassino já disseram, não, você é nazista, assassino de negros, mulheres e judeus. Eu devo ter matado meia dúzia. Né? Veja, o pessoal da TFP, com a maior facilidade, o pessoal, não é só gente da esquerda, não, a mídia, a grande mídia, rotula o cara de nazista, de fascista. Outro dia, um membro do TFP me mandou 2 artigos que o Plínio Correia de Oliveira publicou em 1937, descendo o cacete do nazismo e dizendo que precisava tomar providência contra aquilo. 37, minha gente, era quando a Rússia estava lá, em segredo, ajudando a Alemanha a se rearmar, preparando o poderio nazista. Enquanto isso, estava o homem da TFP, né, clamando no deserto contra o nazismo. E depois, passa um tempo, a coisa vira. Ele que é o nazista. E os caras que ajudaram o nazismo fica tudo no bem bom. Enquanto isso, no Brasil, todo mundo ficava calado, Getúlio no poder, claro, né? Getúlio amigo de Hitler. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal do Partido Comunista mandava os portuários fazer greve para que os Estados Unidos não pudessem enviar ajuda para a Inglaterra quando a Inglaterra estava sendo bombardeada pelos nazistas. Uhum. Porque tinha o pacto, né, do Ribbentrop-Molotov 39, mas antes disso já tinha outro acordo secreto que agora é que apareceram dos arquivos. Eles já estavam em acordo fazia mais de uma década. Eles sempre colaboraram. E colaboraram ao ponto do seguinte:
o judeu escapava da Alemanha, né, nazista, e corria lá para a Rússia. Falava, a Rússia é a Meca, eu vou me refugiar lá. Chegava lá, o Stalin devolvia o cara, pô. Uhum. Sim, E depois posava de antinazista. exato. Eu tive estudando a história da resistência francesa, os comunistas ficam se gabando e tal. Minha gente, os comunistas franceses só começaram a entrar na resistência depois de 41. Uhum. Eles não queriam. A resistência já existia. Era tudo um reacionário que nem nós que montaram aquele negócio. 3 anos depois da guerra já tinha começado. Pois é. Mas, por exemplo, antes da guerra, o Papa Pio XI já estava, que falou e claramente, né, a vida inteira contra o comunismo. Papa Pio XI já se manifestou contra Hitler. E quando Hitler foi a Roma, né, que enfeitaram a cidade inteira de suástica, de cruz suástica, etc e tal, né, o Papa se retirou do Vaticano. Foi para Castel Gandolfo, né, e declarou publicamente que não queria ficar em Roma porque não lhe agradava em nada ver em Roma uma cruz que não fosse a cruz de Cristo. E fez declarações contra. E o Pio XII, que falava no rádio quase todo dia. Aliás, era o único sujeito que falava, né? Uhum. Os outros governantes do mundo, tudo alisando a cabeça do cara. Aquela esquerda francesa, tudo alisando a cabeça do cara. Né? O Chamberlain, na Inglaterra, alisando a cabeça dele. Todo mundo querendo apaziguar o sujeito. O único que falava era o Papa. E depois os caras soltam esse livro, essa empulhação, essa vigarice, que é o livro do Cornwell, o Papa de Cristo. Hoje a gente já sabe que foi empulhação mesmo. Sim, que diz que o Cornwell falou que não, fez uma profunda pesquisa nos arquivos secretos do Vaticano. Está lá. Quando eu estive nos arquivos secretos do Vaticano, fazendo pesquisa a respeito da história da nossa diocese lá de Cuiabá, quando você entra, você assina um livro com o horário de entrada e assina o horário de saída. Todo mundo faz isso. Isso é sistemático. Tem lá os arquivos, que a gente chama de arquivo secreto, né? Porque existe uma parte do arquivo do Vaticano que fica em segredo até 70 anos, porque se espera que as pessoas envolvidas morram para se publicar aquilo, né? Para não deixar pessoas que estão envolvidas em polêmicas e problemas. Só uma questão de ética. Não é porque é secreto que não dá para saber. Então, quando a gente entra lá, se assina. Esse Cornwell, ele esteve, sabe quanto tempo dentro do arquivo secreto? 2 horas. É pesquisa profundíssima. Profunda pesquisa no arquivo secreto. Meia hora você é só até chegar o livro na sua mesa, né? Pode desenvolver 1 hora e meia. Entendeu? Quer dizer, um negócio assim que a gente vê claramente, né? E é isto que, Olavo, que eu devo isso a você, que foi você quem me ensinou, e é o que eu procuro ensinar principalmente para os seminaristas e padres jovens. Nós temos que aprender como é que esse povo raciocina. Na Igreja Católica, nós temos uma tradição de debate dialético, no sentido clássico da palavra dialética, né? Não no sentido marxista, né? De debates universitários, etc. e tal. Então, dentro da igreja, as pessoas têm a tendência de querer conversar com as pessoas nesse campo da racionalidade, de debater. O que eles não entendem é como funciona a cabeça de um revolucionário. Ele já sabe o que ele vai fazer. E aí ele raciocina de trás para frente. Aí ele vai inventar. Qualquer argumento serve para chegar onde ele quer. Porque ele não crê na verdade. Os caras, eles mudam de ideologia. Exato. Quer dizer, não há uma coerência ideológica que nem o pessoal imaginava. Não, o marxismo é uma coisa, é um monobloco, bloco monolítico. Né? Nunca foi. Aquilo é um saco de gato. Exato. Os caras trocam de ideia e nem trocam de meia, pô, conforme a conveniência. Uhum. Sempre foi assim. Exato. Por exemplo, a gente vê isso dentro da igreja, né? O que é que eles querem fazer dentro da igreja católica? Eles querem transformar a igreja, já colocaram isso na cabeça. Temos que transformar a igreja numa sociedade igualitária, sem classes, né? Então não pode existir clero e leigo. Tem que ser tudo igual. Como é que nós vamos transformar clero e leigo? A escola também não pode ter professor e aluno. Não pode. Né? O exército, assim, todo mundo vamos pela média, todo mundo é capitão. Aí, para obter isso, para chegar a isso, o que é que eles fazem?
qualquer coisa serve. Por exemplo, para desacreditar os padres, eles vão e publicam escândalos de padres pedófilos. Tá vendo o que é que o celibato faz? Né? Eles mesmo que botaram esses padres pedófilos lá dentro. Isso é tudo. Exato. O que é isso? Então, vão e publicam escândalos de padres pedófilos. Aí depois que você vai e começa a dizer, olha, meu filho, para um seminarista, você tem tendência homossexual e não quer seguir o celibato, eu não vou discriminar você porque você é homossexual. Meu problema com você não é homossexualismo. O problema com você é que você não segue o celibato. Então vá para casa. Porque se um heterossexual estivesse aqui dentro e não seguisse o celibato, você também, a mesma coisa, mandaria para casa do mesmo jeito. Né? Oh, tá vendo? Olha aí a discriminação da igreja contra os homossexuais. Mas escuta, mas não era você que há 5 minutos atrás dizia que a desgraça da igreja é que tem homossexuais no clero, com os pedófilos? Entendeu? E agora, quer dizer, incriminam a igreja porque tem homossexuais e porque expulsam os homossexuais. Quer dizer, mesma... Mas eles fazem serviço do diabo. Eles põem a tentação e a acusação. Eles induzem o sujeito ao mal e depois o acusam disso aí. Sim. De fazer o que eles mesmo mandaram. Por quê? Porque eles querem desacreditar o clero. A todo custo. Qualquer coisa serve. Qualquer argumento serve. Então, o que nós, padres, o que os bispos têm que aprender, o que os seminaristas têm que aprender, né, é que com esse pessoal não tem argumento acadêmico. A gente argumenta academicamente entre nós, que somos honestos aqui, a gente vai e conversa. Claro. Com relação a esse pessoal, nós temos que primeiro desmascarar a intenção maldosa, a perversidade deles. E chegar a dizer, olha, estão querendo acabar com o clero. Agora, para fazer isso, qualquer porrete serve para bater na cabeça dos padres. Entendeu? Qualquer argumento serve. E aqui que está a maldade. Então, nós temos que aprender sempre... Isso não vem só da esquerda, porque vem dos dois lados. Aqui, o que os conservadores protestantes inventam de mentira contra a igreja é um negócio assombroso. Então a igreja apanha de um lado por um motivo e apanha do outro por outro motivo. Porque eles veem toda essa coisa do esquerdismo na igreja e eles identificam isso com a igreja. Eles inventam essa coisa. Ah, o Vaticano é que planejou o Obama. O Vaticano é que planejou a nova ordem mundial. Eles acreditam nisso, pai. Coisa de gente maluca, né? Coisa de gente maluca. Então, outro dia o cara mandou aqui um negócio dizendo, a igreja durante 20 séculos fez todo o possível para exterminar o povo judeu. Daí eu respondi para ele, don't send me this shit anymore. Daí ele disse, tá vendo? Suas palavras de baixo calão provam que você está no caminho do inferno. Eu disse, meu filho, você acusa injustamente milhares, milhões de cristãos. E eu dizer a palavra merda é mais grave do que isso. Esse vê que pensa está maluco mesmo, já perdeu completamente o senso da proporção. Sim, mas é exatamente isso. Nós temos que começar a entender que quando a pessoa não tem um princípio moral, não adianta você argumentar com ele. Então não é só o princípio, mas ele precisa ter aqui no coração, ter teu amor aqui. Entendeu? Vamos dizer, por mais pecador que você seja, por mais filha da puta que você seja, se você tem amor àquilo, Deus vai agir sobre você e lenta e gradativamente, de uma maneira mágica, ele vai te corrigir. Às vezes não é esse esforço seu, não. Tudo vem do céu mesmo. É a graça. É um negócio fantástico. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então não é a coisa assim de você castigar o cara porque ele fez isso. Ah, tu é homossexual, tu é adúltero, tu é viciado. Não é assim, não. Nós vamos rezar pelo cara, vamos ensinar para ele o que é o certo. E se ele continuar errando, porque é fraco, nós vamos ter paciência e nós vamos rezar por ele. O que nós não conseguimos fazer e ele não consegue fazer, Deus vai conseguir. Exato. Eu ensino para os meus seminaristas lá, eu digo, olha, uma das primeiras obrigações de um padre, tem uma frase de um santo padre da igreja, um padre da igreja que é pouco conhecido, Santo Isaac o Sírio. Ele era um padre bastante antigo e vivia fora do Império Romano. Ele diz assim, o homem que chora os seus pecados
é maior do que aquele que ressuscita os mortos. Ou seja, um santo que chora os seus pecados é alguém que tem... É mais importante isso do que você ter a capacidade de ressuscitar os mortos. E o pessoal não sabe a importância disso, porque você ter a clara consciência da sua culpa é você ter a medida exata da sua posição na ordem real das coisas. Exato. É uma coisa importantíssima. Se você apaga o senso de culpa, você já está vivendo o mundo da fantasia. Uhum. E aquela cretina da Marilena Chauí falando, não, eu quero viver sem culpas. E viver sem culpa, você desliga a sua consciência e vira um idiota. Pior, vira a Marilena Chauí. Mas é exatamente... Eu quero saber todas as minhas culpas. Todas. É uma fábrica de perverso. Né? Fábrica de perverso. Isso é uma fábrica de perverso, claro. Né? Então, enquanto nós, né, cristãos, aqui que está essa coisa de chorar os próprios pecados, contar com a misericórdia de Deus, com o perdão de Deus diário, né? É isto que faz o cristão. E aqui que está a grandeza do Evangelho. Essa é a boa notícia. Eu serei salvo, né? Tendo essa atitude diante de Deus, contando com a misericórdia dele. Porque o Evangelho é isso. É a miséria que encontra a misericórdia. Não é uma raça de cátaros, de puros. Por exemplo, pessoal da direita e conservadores que quer fazer uma igreja dos puros, dos cátaros, sem pecados, entendeu? Nós temos que ser Isso é maluco também. É maluquice. Isso é maluquice. Isso daí é revolução do mesmo jeito. Mentalidade revolucionária. Mentalidade revolucionária. Por quê? Porque o que é que haverá neste mundo? O que é que nós podemos esperar? Papa Bento XVI coloca. O que é que nós podemos esperar nesse mundo? Nós podemos esperar que tenhamos força, até o nosso último dia de vida, de lutar contra o mal, dentro de nós e fora de nós. Né? Essa vida é o trajeto do pecado até a graça. Um longo e complicadíssimo projeto. Exato. Né? Não é uma coisa assim que, pum, de repente, tu virou santinho e acabou tudo. Não é assim. Porque mesmo o mais santo, ele tem o conflito, ele tem a tentação, ele tem o lado... É o pecado original, ele continua carregando aquilo. Então, mesmo as pessoas que querem ser fiéis à igreja têm que entender, nós não somos melhores do que os outros. Essa atitude é fundamental. Fundamental, porque essa ideia de que você pertence a uma minoria eleita, aos predestinados que vão melhorar o mundo, essa ideia estraga você completamente. Sim. Eu prefiro dizer qualquer narcotraficante, viado, bandido, do que o sujeito com essa ideia na cabeça. Exato. Isso aí é a base da destruição. Exato. E a gente vê, por exemplo, na Sagrada Escritura, que a eleição de Deus consiste exatamente ou seja, no contrário. Deus, quando elege o pequeno, elege o miserável, que não é melhor do que os outros, mas elege aquela pessoa para quê? Para, no amor daquela miséria, ele mostrar misericórdia. O Evangelho é isso. É a misericórdia que encontra a miséria. É isso mesmo. Enquanto a mentalidade revolucionária é o cara se achar o máximo. Eu salvarei o mundo. Né? Eu tenho a solução para tudo. Né? Eu vou resolver tudo. Então, eu gostaria de, assim, contribuição nesse programa, né, é dizer o seguinte, né? Você, Olavo, não é um diretor espiritual, mas para dizer que isso... Não sou diretor espiritual nem de mim mesmo. É isso, tá doido. Mas essas coisas que você ensina, essa atitude, né, que você ensina, que basicamente a atitude é o projeto dos grandes filósofos, né? Ou seja, uma busca da verdade, perseguir a verdade continuamente, mesmo que isso deve me transformar por dentro, que eu admita meus erros, esse juramento de não ceder à mentira, né? Isto é um programa de conversão e de transformação espiritual, né? Eu gosto muito do seu seminário de filosofia e recomendei para muitas pessoas que seguissem o seu seminário de filosofia, porque é exatamente esse tipo de atitude, né, que nós, cristãos, também fazemos. Ou seja, o projeto que os antigos filósofos clássicos tinham e o cristianismo são dois projetos diferentes na sua forma de abordagem, porque um é pela parte da racionalidade, outro pela parte da revelação, mas que estão em profunda sintonia e que vão terminar na mesma coisa, né?
vão terminar a mesma coisa. É por isso que a igreja, desde o início, e isso é uma coisa que o Papa Bento XVI insiste muito, a igreja, desde o início, fez um compromisso com a racionalidade. O Deus que se revela na Bíblia é também o Deus que se revela na criação. E por isso, se eu tiver, assim, a honestidade filosófica de ir investigando as coisas, eu terminarei lá. Como disse Santo Tomás de Aquino, né? Onde está a verdade, aí está o Espírito Santo. Sem dúvida, sem dúvida. Aí está o Espírito Santo. Então, eu acho que assim, eu não sou ninguém para ensinar os outros sobre isso aí, mas eu acho que se você fizer um compromisso com Deus, um pequeno, e ele se mantiver fiel àquele ponto, ao longo do tempo, os pecados dele vão sendo transformados de alguma maneira. E eu acho que isso funciona, porque comigo tem funcionado. Exato. Não posso dizer que vai funcionar com todo mundo, mas se você é um sujeito todo errado, não prometa corrigir tudo de uma vez. Pega uma coisa e fica naquilo, tá certo? E por intermédio daquilo, Deus vai, aos poucos, aí curando a sua alma. E exatamente aquilo que disse Jesus, né? A verdade vos libertará. Isso. A verdade liberta, ela vai transformando a pessoa. Né? E isso é graça de Deus.